Aleluia, glória a Jesus. Segunda-feira, glória a Jesus. Mais uma segunda-feira que o Senhor nos dá. Por isso, o nosso coração está alegre. Segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Uau, 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 uau. Amém. Deus é bom ter nos dado a oportunidade de estarmos vivos em 2026, vivendo essa segunda-feira, finalzinho de segunda-feira. Você, se estiver com sono, cansado, se você prefere um chá, faz um chá. Se você prefere água, faça água, café. Eu ia fazer um café, mas mudei de ideia. Falei assim, aí eu vou depois acordar, eu vou ter dificuldade para dormir, sei lá, né? Eu não tenho dificuldade para dormir, não, mas estou acordando muito à noite. Então, não quis tomar o café, só tô com a água. Prepara aí as suas anotações. Nós estamos em Juízes, capítulo 20. Vamos encerrar o capítulo 20. Na semana passada, nós falamos Juízes capítulo 20 até o versículo 20, se eu não me engano. E eu pretendo, se o Senhor nos permitir, a gente encerrar o capítulo 20. Uma notícia, nós estamos quase encerrando. Quem está com a gente sabe que Juízes termina no capítulo 21. Aleluia, Dalila, glória a Deus, conseguiu entrar, seja bem-vinda. Juízes termina no capítulo 21, então a gente está quase encerrando, quase encerrando. Os meus planos, se forem os planos do Senhor, se ele não mudar, é o próximo livro, nosso Seu Evangelho, do nosso querido médico Lucas. Depois de tanta informação pesada, né, que aconteceu aqui relacionado ao livro de Juízes, que mexeu tanto com a gente, tanto com as nossas emoções, trouxe o pecado de uma forma tão violenta diante dos nossos olhos, o que acontece quando cada um resolve fazer aquilo que pensa que está certo. Eu acho que a gente pode ter um refrigério. O Evangelho de Lucas fala sobre o nascimento de Jesus, tem alguns detalhes que os outros evangelhos não têm. Fala sobre, um pouco sobre, fala sobre o nascimento, fala sobre Jesus quando chega no templo, ainda adolescente, fala algumas parábolas e milagres que não falam em outros evangelhos, e é a nossa chave para depois também nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, que também é escrito por nosso querido Lucas, que no início era um único volume, né? Se tornou dois volumes. Então, eu quero convidar você a se preparar para essa nossa próxima jornada, depois de tanta coisa forte do livro de Juízes. E a gente viu que o livro de Juízes faz o quê? Aponta para o verdadeiro rei, aponta para realmente a necessidade de um rei. Mas não é qualquer rei. Não é qualquer um que pode sentar nessa cadeira de rei. Não é qualquer um que pode reinar sobre a terra. Não é qualquer um que tem o poder, a autonomia, a unção, tudo isso para reinar de uma forma correta. Só Jesus. Então, Juízes aponta para Jesus. Então, como nós estudamos Juízes apontando para o verdadeiro rei, para a necessidade do reinado de Cristo, nós vamos para o Evangelho de Lucas. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite somos gratos a Ti porque estamos juntos aqui para adorar e bendizer o Teu nome, aprender da Tua palavra, nos dedicar. Nos ajuda. Temos aprendido tanto. Quero nessa noite, Senhor, iniciar lhe pedindo perdão pelos nossos pecados, porque por todas as vezes que a gente pensou que do nosso jeito era melhor. Nos perdoa, Senhor. Nos faz, Pai, lutar contra as nossas vontades e fazer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Abre a nossa mente para entendermos a tua palavra e nos ajuda a colocar em prática. Visita cada coração, visita de forma coletiva, de forma individual, vai curando, Pai, a tua palavra cura. Liberta, Senhor, os endemoniados hoje. Quebra, Senhor, ferrolhos de ferro. Liberta os cativos do cativeiro. Nós cremos, Senhor, por isso estamos aqui e oramos. No nome de Jesus, amém. Juízes, capítulo 20, glória a Jesus. Vou aqui
compartilhar com vocês a nossas anotações, né? A minha tela. Juízes 20, nós vamos ler do 20 até o 23. Vamos ler versículos, né? Em pequenos blocos, porque da outra vez a gente já leu o capítulo inteiro. Sim, nós lemos o capítulo inteiro. Acredito que sim. De uma única vez. Que a gente aqui não tem pressa, então a gente gosta de ler a Bíblia, tá? Vamos lá. Juízes, capítulo 20, versículo 20 e 23. Abra sua Bíblia, acompanha comigo. Em nome de Jesus. Diz o seguinte: os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Versículo 23. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Nós estamos falando sobre um capítulo um pouco difícil de entender, né? De ver. Alguns podem dizer uma apatia de Deus. Deus não é apático, tá, gente? Não, ele não é apático. Ele não fica assistindo. Deus não é pego de surpresa. Deus não senta no trono dele e fica, e agora, o que que eu vou fazer? Isso não acontece. Mas na nossa mente, quando a gente lê algo assim, a gente fica assim, mas apatia por quê? Deus não vai fazer nada? Israel vai consultar ao Senhor novamente, e a pergunta que eles fazem é o seguinte: devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? Rapidamente para lembrar que a gente já está seguindo no final do livro de Juízes e nós estamos vendo uma guerra civil. Uma guerra civil, irmãos contra irmãos. E eles são 11 contra um, 11 tribos contra uma única, chamada Benjamim. Eles estão lutando entre si e essas 11 tribos estão indo consultar ao Senhor para perguntar o que fazer. Nós vimos que existe uma manipulação do sagrado aqui. Estão querendo manipular o Senhor, achando, né? Quantas vezes a gente pensa que a gente consegue manipular a Deus, dizer para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E eles estão tentando manipular o Senhor aqui. Então, os israelitas saem para atacar a tribo de Benjamim em Gibeá. Gibeá é um local onde os benjamitas viviam. Toda essa situação está acontecendo em Gibeá por causa daquela catástrofe que a gente falou no capítulo 19. Então, isso ocorre, porém, o inesperado. Os homens de Benjamim mataram 22.000 israelitas na primeira batalha. Capítulo 20, versículo 21. Vamos reler aqui o versículo 21. Diz assim, ó: os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Para clarear nossa mente, os benjamitas, uma única tribo, contra as outras 11, tá? Essas 11 atacam os benjamitas. Só que acontece o que ninguém imaginava. Os benjamitas, que é uma única tribo, conseguem matar 22.000 israelitas, né? O total dessas 11 tribos, dos seus irmãos. Então, o menor, em menor número, consegue matar 22.000 israelitas. Isso vai criar uma preocupação, óbvio, né? Porque, afinal, eram 11 contra um e aparentemente, a gente está perdendo, porque nós estamos sendo mortos. A gente viu que os benjamitas eram ótimos na batalha, né? Muito bom do que faziam. Eles são, assim, tropa de elite. São eficazes no que fazem. Eles têm um nome e eles fazem zelar esse nome, que eram muito bom no que faziam. Então, diante disso, os israelitas vão chorar e voltam a consultar a Deus. Nesse momento, têm dúvidas quanto à legitimidade dessa guerra e perguntam a Deus:
devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim? Parece que eles ficam com uma dúvida se o que eles estão fazendo está correto e vão consultar ao Senhor, perguntando se devem lutar novamente. Essa é a pergunta que a gente tinha feito antes, né? Eles deveriam ter sequer iniciado essa luta. A gente viu que não. Como que, querendo esclarecer qualquer dúvida, a resposta é: saiam e lutem contra eles. O texto não especifica como receberam a resposta. Supõe-se que tenham usado o mecanismo comum nessas consultas, que eram Urim e o Tumim. Urim e o Tumim, a gente não tem muita referência de como funcionava, de como é. Entende-se que provavelmente eram pedras que eram jogadas, tá? E dependendo de como caísse, o senhor estava dizendo sim, estava dizendo não ou não dizia nada. Só que aqui a gente não sabe de que forma que eles consultaram, a gente não sabe como foi feito. A resposta que eles receberam, segundo nós lemos aqui na Bíblia, sim, que eles deveriam seguir. Vocês devem atacar. Esse é o versículo 23. Os israelitas voltam a atacar Gibeá e voltam a ser derrotados pelos homens de Benjamim. Desta vez são mortos 18.000 israelitas, todo hábeis no uso da espada. Vamos verificar aqui, a gente vai ler agora a gente leu do 20 ao 23, o próximo é o 30, então vamos ler do 24 até o 30. Segue aí na sua Bíblia, Juízes 20, para a gente entender o contexto, tá? Do 24 ao 30 diz assim: Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Eles foram lá, consultaram o Senhor, segundo o que a Bíblia diz. O Senhor disse: vocês devem atacar. Então, no dia seguinte, no segundo dia, eles avançaram contra os benjamitas, de versículo 25. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então, todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde, apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Quando a gente fala de Gibeá, é a cidade onde os benjamitas estavam, tá? A gente lê isso aqui, parece que eles estão lutando contra os filisteus, né? Parece que estão lutando contra os cananeus, mas não, eles estão lutando entre si, não esqueçam disso, tá? Eles vão perguntar ao Senhor, e o Senhor diz que eles devem seguir, só que dessa vez são mortos 18.000 israelitas. Antes tinham sido 11, agora a coisa ficou pior. Todos hábeis no uso da espada, quer dizer, esses 18.000, foi 18.000 que morreram, não eram aqueles assim, que não sabiam o que estavam fazendo. Não eram meros soldados bobos, eram aqueles guerreiros que sabiam o que estavam fazendo, eram bons na espada. A menção das espadas indicam que estavam devidamente armados, que não era uma guerra desigual. O natural seria concluir aqui que essa guerra entre irmãos é totalmente ilegítima, que os israelitas devem desistir e voltar para casa. Até então, eles deveriam parar, né? Que a gente pensa. Mas não. Agora não basta consultar a Deus, é preciso fazê-lo em um lugar especial em Betel. À situação se adicionou um lugar e coloca um choro adicional, se põe jejum, tudo na presença do Senhor. Se adiciona holocaustos e oferta de paz.
a consulta, se adicionam a Arca da Aliança e os sacerdotes descendentes de Arão. Diante de tudo isso, agora sim, e de uma vez por todas, todos querem saber se a guerra é legítima ou não. Diante desse quadro, a gente fica um pouco confuso. Afinal de contas, Deus está a favor disso ou não está? O que a gente precisa observar é que Deus ele não é manipulável. Observar e ter total certeza disso, tá? O nosso Deus ele não é manipulável. Muitas vezes nós, querendo uma resposta de Deus ou forçando algo dentro do que a gente quer, a gente jejua, a gente, não, agora eu vou fazer diferente porque que Deus vai me responder, agora eu vou participar de toda a consagração, não vou faltar um culto, eu vou fazer um voto com o Senhor, mas eu já estou com a minha decisão tomada, seja qual for a minha decisão. E, obviamente, não haverá nada que vai mudar a minha posição. Eu apenas quero ter uma muleta sagrada para poder apoiar a minha decisão. Todos nós já passamos por isso, todos nós que estamos um tempo já, por exemplo, no Evangelho. Quantas vezes nós, em pecado, em algum tipo de pecado, a gente tenta justificar, ou a gente finge que a gente mudou e não mudou, a gente, não, agora eu não vou fazer mais, mas a gente tem aquele choro de remorso, depois a gente volta a fazer. Eu já ouvi casos de mulheres entrarem em jejum e oração para que o marido, deveria ser o marido, né? Mas não era o marido, a pessoa com quem ela estava se relacionando abandonasse a esposa para ficar com ela. E essa pessoa fazia jejum e oração para isso, porque achava que não, eu não posso estar com ele porque ele é casado, mas se ele se divorciar, ele continua comigo. E seja qual for o que o Senhor falar, a pessoa não vai entender, ela vai deturpar e achar que o Senhor está trabalhando naquilo. É um exemplo, em grosso modo, que eu estou dando, mas é isso que Israel estava fazendo. Ele agora vai consultar o Senhor usando, já que eu perdi a guerra, então eu vou lá. Não é porque perderam a guerra que não aconteceu o que Deus tinha, que o Senhor falou, vai lá, vai lutar. O Senhor estava usando os próprios irmãos para ensinar uns aos outros o que estava acontecendo. E a coisa fica tão séria que a sensação que a gente tem é que eles estão realmente manipulando o que é sagrado. Coisa que a gente vê acontecer em 1 Samuel, do capítulo 4 até o capítulo 7. Eu até coloquei em negrito aqui para eu não passar batido. O que acontece em 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7? Saul está indo para uma guerra não autorizada, fazendo coisas erradas que o Senhor não autorizou fazer. Samuel diz para ele aguardar o sacerdote chegar, que é o próprio Samuel, né? Fala, Saul, você tem que esperar eu chegar. Saul não espera, diante da pressão toda ali ele vai. E o que eles pensam? Vamos levar a arca. Porque se a gente levar a arca, se a gente mover a arca, o sagrado está ali, afinal a arca do Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar a vitória. Só que eles perdem a arca e é roubada, e é levada. O que a gente precisa entender que não dá para ficar manipulando as coisas. O que eles estavam tentando fazer aqui era manipular. Perdemos da primeira, perdemos da segunda, e na terceira vez, para a gente não perder, então acho que a gente precisa jejuar, a gente tem que rasgar as vestes, a gente tem que levar, talvez, a arca. Quando a gente lê ali que estavam em Betel, pode ser, talvez, que não era exatamente em Betel que eles estavam. Talvez a tradução também tem uma forma da tradução ali ser, pode ser a casa de Deus, mas também pode ser o local aonde Deus estava, onde a arca estava. Então é possível que Israel estivesse movendo a arca até o lugar onde eles estavam, como se fosse um amuleto, sabe, da sorte.
Não, igual quando andar com um santinho, não, eu tô agora, esse santinho aqui, ele vai me guardar e vai dar tudo certo. Eu tô ungido, seja o que for que eu fizer, nada vai me tocar. E a gente viu que não funciona dessa forma. Israel está agindo desse jeito. Então, dessa hora aqui, eles lançam sortes para ver quem deve atacar primeiro. A resposta vai ser Judá. Na segunda vez, eles perguntam se tinham que lutar novamente contra os parentes. Vai dizer, saiam e lutem contra eles. E agora, na terceira vez, perguntam se deveriam lutar novamente ou se deveriam parar. Agora a resposta é mais precisa de todas. Vão, amanhã eu os entregarei nas suas mãos, que é o versículo 28. Assim, Israel arma uma emboscada em Gibeá. Agora o Senhor manda ir e Israel vai fazer uma emboscada contra os benjamitas, que é do versículo 28. Dá uma lida aí de novo no versículo 28, diz o seguinte: e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministra perante ela, perguntam: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos, benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã os entregarei nas suas mãos. Agora pula lá para o versículo 30. A gente vai ler do 30 ao 34. Diz: avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Desculpem. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles, até o 34. A batalha começa e tudo volta a ser como nas ocasiões anteriores. Os benjamitas estão vencendo a batalha porque eles eram melhores guerreiros, né? Eram melhores na espada. Quando os homens de benjamitas começam a celebrar a vitória, os de Israel mudam de tática. Fingem que estão sendo derrotados, o que não parecia ser raro, e começam a fugir. Eles vão fugir, criar uma emboscada para levar os benjamitas para a estrada, porque eles já estavam autoconfiantes, tinham ganhado a primeira, tinham ganhado a segunda, agora nós estamos ganhando a terceira vez. Então eles vão. Lembrando que guerra nunca é algo que a gente se agrada, né? Nem que a gente apoie. Nessa terceira tentativa, Israel vai vencer. Os benjamitas vão perder. Mesmo assim, a gente vai ficar se perguntando: foram à guerra sem os devidos protocolos? Não se pode orar em qualquer lugar? Não são os sacerdotes muitas vezes os corruptos da Bíblia? Qual a necessidade de morrerem tantos israelitas se de qualquer modo eles iriam vencer? Não está demonstrado em Samuel, 1 Samuel 4, capítulo 4 até o capítulo 7, que isso é pura superstição? São algumas perguntas que ficam no ar. Não é fácil da gente responder o que realmente Deus estava fazendo aqui. Mas a Bíblia fala que o Senhor respondeu. Mandou que eles fossem a primeira, mandou que eles fossem a segunda, e na terceira vez o Senhor disse que iria entregar os benjamitas na mão de Israel, e assim ele fez. E a gente fica, meu Deus, por quê? Por que que o Senhor mandou seguir? Por que que o Senhor disse para fazer?
Existem situações na Bíblia e situações na nossa vida em que o Senhor vai permitir que o desejo pecaminoso do meu coração se estabeleça, aconteça. Ele vai trabalhar através disso. Deus é a favor do pecado, Deus é a favor da morte, a favor das guerras? Não. Mas a gente não pode esquecer que o nosso Deus não perde o controle. Lembra que a gente falou no começo? Ele não está sentado de braços cruzados, de repente ele fala: Ah, e agora o que que eu vou fazer? Eles estão se matando. Deus não é pego de surpresa. E Deus também não fica sem saber o que fazer, ele não fica de mãos atadas sem saber o que fazer. Muitas vezes, quase todas as vezes, a nossa mente humana não vai acompanhar os planos do Senhor. Por quê? Porque ele não é um Deus que fica dando satisfação do que faz. Mas o que a gente pode concluir até aqui é o seguinte: Deus não é a favor das guerras, Deus cumpre o que promete, ele disse para não fazer. Não se envolvam com os cananeus, destruam os altares idólatras. Se vocês não fizerem, isso vai servir de pedra de tropeço. Se vocês não fizerem o que eu estou falando, eu não vou tirar os inimigos do caminho de vocês. E o Senhor fez dessa forma. Nós vimos que absorver a cultura pecaminosa para a nossa essência é levar para o abismo. Nós vimos que o Senhor interrompeu em algumas situações, mas agora, no final do livro de Juízes, a coisa vai seguindo a ladeira abaixo, abismo abaixo. Por quê? Deus está deixando e permitindo que toda essa idolatria que tomou conta de Israel, toda a cultura cananeia que Israel absorveu, toda a cultura pecaminosa pagã que Israel absorveu, Deus está permitindo que Israel viva as consequências das suas próprias escolhas e do seu próprio pecado. Israel não decide parar. É como nós, dia após dia, sabe? Quando a gente dá um passo de pecado num dia, aí daqui a um tempo a gente dá mais outro. E aquilo vai se tornando natural, a gente já vai não sentindo o peso do pecado, a gente já não se envergonha, a gente já não se entristece, a gente já não chora. O sagrado, o que é do Senhor, já não faz diferença. As pessoas podem estar adorando num culto, se entregando totalmente ao Senhor, mas aquilo já não me afeta. Eu estou ali porque eu estou, porque eu já estou há um tempo caminhando em pecado. Um dia eu faço, daqui a um tempo eu faço de novo, e eu começo a acumular pecados e decisões contrárias à vontade de Deus. O que é santo já não me afeta mais. Então, o Senhor permite que eu vá vivendo nesse rio que está me levando para o abismo, a não ser que eu me volte ao Senhor. Ah, o Senhor me abandonou, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor está ali. Existem os sacerdotes, eu sei como, aonde buscar, eu sei o que fazer, e eu até sei como fazer, mas eu não quero fazer da forma certa. Eu quero manipular a Deus. Enquanto eu achar que eu posso manipular a Deus, eu vou continuar vivendo uma vida de pecado. E as consequências desse pecado vão continuar afetando e piorando cada vez mais e destruindo a minha vida. É o que estava acontecendo com Israel. Israel sabia o que fazer, Israel tinha sacerdote, Israel tinha arca, Israel tinha o tabernáculo em Siló, mas ele queria manipular. Eu vou lá no sacerdote, eu vou lá no levita e peço uma oração, mas eu já tomei a minha decisão. Eu vou diante do Senhor e pergunto: o Senhor vai fazer? Porque nessa situação eu vou te ensinar alguma coisa. Eu vou colher os frutos da minha decisão pecaminosa, eu vou sofrer. Quantos perdem família inteira? Quantos perdem a saúde?
E só no final da vida, e louvado seja Deus que ainda no final da vida reconhece e se arrependem. O Senhor estava ali o tempo todo, o Senhor permitiu que atitude após atitude eu me envolvesse naquilo porque foi aquilo que eu decidi fazer. E é exatamente o que está acontecendo com Israel. Israel, em tudo, não só as 11 tribos, mas os benjamitas também, porque a gente viu no capítulo 19 que o que os benjamitas fizeram foi uma atrocidade. Mas, lembra? Cada um faz o que quer. Então a gente precisa entender o seguinte: nosso Deus não é manipulável. Pronto. Ele não vai fazer o que eu quero, tá? Ah, se eu pegar a Arca da Aliança e carregar ela, vai dar tudo certo. Ah, se eu orar Salmo 91, se eu ler o Salmo 91, eu estou guardado. Ahn, Se eu não faltar nenhuma ceia, eu sou uma pessoa tão santa que tudo que eu fizer vai estar abençoado, o Senhor vai estar concordando, vai estar assinando embaixo. Não é dessa forma que funciona. Israel estava achando que funcionava assim. Deus vai olhar para mim e vai falar assim: eu acho que você deveria voltar aonde caiu. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que uma das cartas às igrejas, o Senhor fala assim: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra da onde caiu. Onde Israel caiu? Quando começou a achar que não tinha nada a ver. Quando começou a absorver a cultura pecaminosa do mundo. Quando a gente começa a absorver o que tá, o que é pecado e achar que não tem problema. Quando nós começamos a achar que somos blindados demais. Não, esse pecado, eu nunca. Fulano é que é fraco. Jamais eu cairia no pecado desse. É o primeiro que eu topo ali, dali a alguns dias, é o que eu tropeço. Não, comigo não, não, eu tô firme, tá tudo certo. Não tem nada de errado comigo. Pra que não? E essa pregação de novo. Ah, eu já ouvi tanto isso, eu já conheço essa Jesus nascendo. Ih, Páscoa. Ah, encenação de Páscoa. Já sei como funciona. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu começo a achar que eu sou autossuficiente, que nada me afeta. Isso é um perigo. Israel estava vivendo dessa forma. Um perigo. Eu sou a nação escolhida. Posso fazer o que eu quiser, porque eu sou a nação escolhida. Eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas eu sou crente. Eu sou da igreja tal, os milagres acontecem, eu estou com o Senhor vai assinar embaixo. Não é como funciona. Não é desse jeito. Por isso o Senhor está deixando Israel seguir nos seus pecados, tá? Então Israel usa de pura superstição, acha que pode manipular o Senhor para vencer e pensa que está vencendo. Vamos seguir aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Nós vamos ler do versículo 35 até o 48. 35 até o 48. Use as suas anotações, bebe um pouco d'água. Se estiver dando sono, levanta um pouquinho, caminha, volta, põe um fone de ouvido. Vamos lá. 35 até o 48 diz o seguinte: o Senhor derrotou Benjamim perante Israel. E naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Lembrando que esses são irmãos. Versículo 36. Então, os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá. Espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. E então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram
e viram a fumaça subindo ao céu. Então, os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Beá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, pois a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando, inclusive, os animais e tudo o que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passaram. Não bastava matar, tinha que destruir. Não bastava matar os irmãos, tinha que destruir até quem ficou na cidade, que não tinha nada a ver com a história. Esta sessão começa com uma frase que é do autor. Não está nos dizendo o que fizeram nem o que aconteceu, mas apenas apresentando sua interpretação dessa guerra. Concordemos ou não, o que ele diz é inequívoco. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim. Esse comentário que eu anotei aqui está dizendo o seguinte: quem escreveu a história, o autor do livro de Juízes, colocou o seu ver. Ele coloca: o Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, tá? Não foi Deus que disse isso e nem foi um profeta, nada. O autor ali da história que está nos contando falou assim: o Senhor os ajudou a vencer. E é algo que a gente percebe que aconteceu. O que mais choca na frase é que Deus derrota uma tribo de Israel diante das outras 11. Qual o sentido disso? Em seguida, vemos a descrição da emboscada e os relatos próprios do final da guerra. Agora os mortos são de Benjamim. Então tinham morrido tantos quantos a gente viu, referente às 11 tribos. E agora nós temos os mortos de Benjamim, que não são poucos. E a gente vai ver que isso vai gerar um problemão. O tema aparece em 3 lugares. Primeiro diz que são todos hábeis no uso da espada. Em seguida, que são guerreiros mais corajosos. E depois que são guerreiros valentes e hábeis no uso da espada. A valentia e a espada, que primeiro acompanham as vitórias de Benjamim, agora são parte da derrota. Eles eram valentes e fortes no começo, venceram. Agora estão sendo derrotados. Talvez tenha sido esse o fator que os levou inicialmente a não entregar os delinquentes que haviam matado a concubina do levita. Rapidamente lembrando aqui que foi pedido, as 11 tribos falaram para os benjamitas: entreguem aqueles delinquentes que mataram a concubina do levita. Os benjamitas se negaram, por isso começou a guerra. Provavelmente eles se negaram e encararam os outros 11, as outras 11 tribos, se garantindo na sua habilidade, né? Então, provavelmente foi por isso. Fizeram uma estimativa exagerada da sua capacidade militar, porque uma hora, né, a capacidade militar não dá conta. Então, eles não perderam por inferioridade militar, mas porque Deus os derrotou. Essa repetição, quando você lê algo na Bíblia que vai repetindo, tá? Igual a gente viu aqui, eles eram hábeis, guerreiros hábeis na espada. E depois eles eram corajosos. Aí depois fala que além de corajosos, eram hábeis na espada.
que o autor está fazendo? Ele está querendo intensificar para a gente que isso realmente é algo importante. Então, quando você lê na Bíblia algo que se repete, que a gente fala assim, meu Deus, mas parece que deu um Ctrl V e Ctrl C aqui um monte de vezes. A mesma frase, mais de uma vez. Eu li no começo, eu li em algum lugar isso aqui, aí você volta lá, a frase está igualzinha. Quando você vê isso na Bíblia, a intenção bíblica é reforçar para a gente, intensificar isso. É igual quando a gente faz um exagero para alguém. O brasileiro tem ah, o hábito, às vezes, de quando vai querer intensificar uma conversa, a gente exagera nela, né? Nossa, tinham centenas de pessoas no lugar. A gente tá querendo dizer que tinha muita gente. Tinham centenas? Não, a gente está mentindo, não é. É a forma de intensificar o que nós estamos contando. E é o que o autor faz muitas vezes na Bíblia, os autores. Né? É uma forma cultural de Israel contar as suas histórias, tá? Então está mostrando e querendo intensificar. Qual o sentido disso? De mostrar que eles não perderam porque eles eram fracos. Eles perderam porque Deus os derrotou. É isso que o autor quer mostrar para a gente. Porém, embora a derrota de Benjamim tenha sido contundente, 600 homens conseguiram escapar. Não morreu todo mundo. Fugiram 600 homens. Esse número nos conecta com o início dos relatos de Juízes. Quando a gente estudou o começo de Juízes, a gente viu que Sagar, que foi um dos juízes que a gente estudou, matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. Um negócio de puxar boi. E também foram 600 homens da tribo de Dan que atacaram Mica, no capítulo 18, né? Os ídolos de Mica. Então a gente vê se repetir esse número. Não contentes em derrotar Gibeá, os israelitas atacam todas as cidades de Benjamim. Isso é algo importante a gente prestar atenção. A coisa já estava ruim. Mataram muitos benjamitas, só sobrou 600 homens, tá? Guarde isso aí, que isso daí vai aparecer no capítulo 21. Agora, além de fazer isso, eles vão na cidade matar o restante da população, o pessoal que está lá em Gibeá. Provavelmente pessoas que nem estavam envolvidos com o caso do levita e da concubina. Inocentes, pessoas que estavam lá na cidade. Então, essa é a maior matança realizada no livro de Juízes. É maior do que o número de filisteus que Sansão matou no dia em que ele derrubou aquele lugar. É maior do que qualquer outro juiz aqui na história. A maior matança do livro de Juízes é Israel se matando entre si. Isso é triste demais. Mas é aonde o pecado é capaz de nos levar, quando cada um faz o que pensa, faz o que quer, pensa que está fazendo o que é certo. Eles se matam entre si, um contra o outro, não é contra cananeu, não é contra filisteu, não é contra nenhum inimigo de fora. A maior matança de Israel é de irmão contra irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora, gente. Essa, essa situação que a gente vê aqui vai fazer um link com o capítulo 21 que a gente vai estudar próxima segunda-feira. O livro de Juízes, ele vai terminar de uma forma que a gente diz que é de repente abrupta. Não tem um final, sabe? Não é uma história que você lê, todos viveram felizes para sempre, ou fulano foi para tal lugar e assim termina a história, fulano morreu, foi sepultado com seus pais, como a gente vê em alguns livros. Juízes é um livro que conta história, tá? Ele tem um perfil de contar história, a história, descritivo da história. A gente tem livros na Bíblia que não tem esse perfil, por exemplo, o livro de Salmos, ele tem uma forma diferente de escrever, tem muita poesia, tem cânticos. O livro de Provérbios tem outra forma diferente de falar.
O livro de Cantares de Salomão tem uma outra forma de escrever. Então, o livro de Juízes é um livro histórico que conta a história descritiva, ele descreve toda a história. Então, a gente espera que no final dele esteja uma conclusão. E a conclusão que a gente vai ver é a conclusão teológica, onde cada um faz o que quer. Essa quantidade de pessoas que conseguem escapar, de homens que conseguem escapar aqui da tribo de Benjamim, que são 600 homens, são os que vão sobrar. E no capítulo 21 a gente vai ver que toda essa guerra, que toda essa destruição, toda essa matança não vai trazer ainda nenhum tipo de consciência a Israel. Quando a gente está lendo, a gente espera que no final a gente veja algum arrependimento, alguma mudança de comportamento. Não vai acontecer. Eles vão entrar em desespero por causa do que fizeram, mas não em arrependimento. Vão mais uma vez tentar resolver o problema da sua forma. Sabe quando a gente bagunça tudo e a gente, da nossa própria forma, tenta consertar e a gente piora o que já estava ruim? É exatamente o que vai acontecer no capítulo 21. O que que isso traz para os nossos dias? Primeiro, quando a gente está em um ponto tão afastado do Senhor, só tem um jeito de mudar a situação. Lembra de onde caiu, lembra lá do começo, de onde caiu, volta para aquele lugar, toma consciência e se arrepende. Como funciona esse arrependimento? Confissão de pecados. Confissão, nós devemos dar nome. Minha irmã, eu vou sair agora na internet dando o nome de todos os pecados que eu fiz para poder me arrepender. Não. Como que a gente dá nome? Diante ao Senhor. Você e o Senhor. Diante do Senhor, em arrependimento, coração quebrantado, arrependimento de verdade. Quando a gente dá nome e a gente está disposto a se arrepender, a gente se envergonha. A gente sente a dor do pecado. Dói em nós, é difícil falar, porque vem à nossa mente. E a gente começa a sentir um pouco do quanto nós afligimos e afrontamos, desrespeitamos o Senhor. É muito importante isso, porque quando nós damos nomes, a gente diz exatamente o que foi, a nossa consciência vem à tona e a gente se dá conta da besteira que fez. A gente se arrepende e dali em diante nós começamos a mudar o comportamento. Arrependimento genuíno, como funciona? Mudança de comportamento. A gente volta atrás e muda de rota. Israel não vai mudar de rota no livro de Juízes. Esse é o problema. Se a gente não muda de rota, por que que não vai mudar de rota? Porque não há arrependimento. A gente não vai ver nenhum profeta se levantar, como a gente vê no livro de Reis, por exemplo, né? Um profeta se levanta, enfia o dedo na cara do rei e fala assim: você está em pecado, está errado. Quando a gente lê Jeremias, a gente lê Daniel, a gente lê outros profetas, profetas se levantam para trazer o povo de volta no eixo, sabe? No prumo. Eu sou do tempo que quando o profeta começava, né? Porque a gente mais nova, assim, aí o profeta começava a andar, dava frio no estômago. Ah, por quê? Porque ele vai chegar e me revelar alguma coisa? Não, porque nós tínhamos respeito e pensava, Senhor, tem misericórdia. Porque se ele viesse, a gente sabia que ele, usado por Deus, o profeta de Deus, ele ia me trazer a realidade, ia chegar, se arrepende, se conserta antes que seja tarde. É assim que o profeta faz. E a gente não vê profetas se levantarem no livro de Juízes. O Senhor não levanta nenhum profeta. Ele mesmo fala no começo do livro. Não é como muitas pessoas pensam no dia de hoje, que profeta é para dar CPF, número de telefone, com quem a gente vai casar, quantos anos, quantos filhos vai ter, qual o trabalho. O profeta bíblico, ele faz assim com a gente, ó, vem aqui.
Lembra o que o profeta fez com Davi? Ele chega diante de Davi e fala: Esse é você. Quando Davi fala, esse que tomou a ovelha, a única ovelha, ele deve ser morto. O profeta, cheio de autoridade, chega diante de Davi e faz o quê? Esse homem corrupto, mau, é você. O homem de Deus, ele tem autoridade sobre o rei ali e fala. E o rei se arrepende. Mas nem por isso as consequências do pecado deixam de acontecer. O Senhor alivia uma coisa ou outra, porque o nosso Deus é misericordioso, mas as consequências do pecado vieram terríveis. A gente viu sobre a vida de Davi. O que que nós precisamos fazer hoje? E hoje, isso não é ontem. Todos nós. Senhor, traz a minha memória. Precisamos nos arrepender, voltar aonde eu caí. Minha irmã, mas eu não me lembro de nenhum pecado agora. Não estou me lembrando. Ore ao Senhor, se tiver algum, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Às vezes, ele está tão escondido lá dentro, a gente precisa confessar. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar com os nossos lábios. Talvez tenha algum pecado que nunca foi confessado. Aquela oração, Senhor, perdoa os meus pecados, aquele assim, aquele lá daquela época. Não. Senhor, perdoa quando fui adúltera. Me perdoa quando eu menti, me perdoa, Senhor, quando eu menti contra fulano, desse jeito. Senhor, perdoa, me perdoa quando eu adulterei contra a santidade do Senhor, quando eu tentei manipular o Senhor a favor daquilo que não era para ser. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu duvidei da tua palavra. Senhor, me perdoa naquele dia assim. E o Senhor trazer a memória, diga: Senhor, foi isso que eu fiz. Ainda que seja difícil. O nosso Deus, ele é misericordioso e ele perdoa. A palavra de Deus diz que ele não abandona, ele não renega e ele não rejeita um coração arrependido. Se Israel voltasse atrás. No livro de Ruth, que não é o nosso próximo estudo, eu convido você a dar uma lida no livro de Ruth. Mas no comecinho do livro de Ruth, capítulo primeiro, os primeiros versículos, o primeiro versículo diz assim, ó: Na época dos juízes, houve fome na terra. O livro de Ruth acontece exatamente nesse período dos juízes. A gente está estudando os juízes. A gente poderia pegar e estudar Ruth, que está no mesmo pacote. Ruth já tem uma história que a gente sabe, né? Tem um outro final e tal. Mas olha que coisa interessante que eu quero chamar a nossa atenção é o que a gente leu no começo. Na época dos juízes houve fome na terra. Gente, era na época dos juízes. Não fala que o autor não fala que era a época em que o povo estava sendo oprimido pelos filisteus, que estávamos sendo escravizados pelos egípcios, estávamos sendo oprimidos pelos cananeus. Não, na época dos juízes. E esses juízes que nós estudamos eram juízes de Israel, eram pessoas de Israel, levantados, vindo do meio do povo de Deus. Não era gente de fora. Tinha fome. Por quê? Porque cada um fazia o que queria. Bem, segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui estudando o capítulo 21. Eu acredito que a gente encerre. Deixa eu ver se tem muito slide. Hum? Não, tem não. Ó. Então, eu quero convidar você a não faltar na próxima segunda, que a gente deve estar encerrando o livro de Juízes. Gente, louvado seja o nome do Senhor. A gente já está com a nossa playlist lá atualizada, demorou um pouquinho. Eu acho que nós estamos com 24 aulas? Acho que sim. São 21 capítulos, porque teve capítulos grandes que a gente precisou ir mais devagar. Amém? Glória a Jesus. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Ah, Luciana, hoje foi lambada. Amém, hoje foi lambada. É, livro de Juízo bateu na gente um bocado, minha querida. Por isso que
Meu coração, nosso coração precisa ir lá para Lucas um pouco, porque a gente tomou muita lambada no livro de Juízes. Glória a Deus, Bianca, bom demais, né? E eu espero vocês lá, né, no nosso próximo estudo também, no livro de Lucas. Eu tô apaixonada por Lucas. Eu fiquei apaixonada por Juízes, agora eu tô muito animada. Tô muito animada, tô puxando um monte de coisa. Tô sonhando em fazer um vídeo de chamada. Ai, gente, eu sonho com tanta coisa, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Colocar em prática. Meu cérebro, eu tô trabalhando e o cérebro tá assim, ó. Não podia fazer assim, podia fazer assim. Amém? Nome de Jesus, vai ser lindo. Vamos orar? Senhor, nessa noite queremos lhe agradecer por tudo isso que o Senhor nos ensinou e está nos ensinando no livro de Juízes. Pai, isso nos mostra que não é porque temos o nome de povo de Deus, estamos impedidos de pecar. Isso dói tanto, Senhor. Nós somos o povo pelo qual o Senhor chamou pelo nome, o Senhor chama de noiva, a igreja na terra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos perdoa, nos ajuda. Nos ajuda a fazer a diferença nesse tempo difícil. Nos ajuda a não pecar contra ti. Nos ajuda a não sujar as nossas vestes. Nos ajuda a resgatar os perdidos e a não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nos ajuda, Senhor, a ser espelho do Senhor e não fazermos aquilo que a gente acha que está certo. Tem misericórdia de nós, Senhor, precisamos de Ti. Nos ajuda. Sozinhos nós não conseguimos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oramos. Traz à nossa memória pecados escondidos, nós nos arrependemos. Nos ajuda a dar nomes, nos ajuda a nos arrepender e a voltar e a mudar o nosso comportamento, mas só se o Senhor nos ajudar, sozinhos a gente não consegue. Espírito Santo nos ajuda. Muito obrigada, Pai, por enviar o Consolador, aquele que nos fortalece todos os dias. Obrigada, Senhor, obrigada. Pai, eu quero lhe agradecer por cada vida nessa noite, agradecer, Senhor, pela tua palavra poderosa. Senhor, renova as nossas forças, nos dá um sono tranquilo, uma semana de bênção e que na próxima segunda possamos estar aqui, Senhor, concluindo mais um livro para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a pastora Leia. Tem um iPhone aqui. Ai, que eu não sei quem é. Ah, tem dois iPhones, o iPhone 68 e o iPhone 10. Para mim não aparece o nome, gente. Sejam bem-vindos, quero te agradecer. Diaconisa Dineia, nossa amada Lu, deixa eu ver mais quem, a Luceni, missionária Tereza, a Thalita, glória a Deus, Thalita, que bom você estar aqui com a gente, Deus abençoe, missionária Tereza, pastora Simone, pastor Newton, Janaína, Fabiana, Dalila, glória a Deus, e tem um iPhone aqui, também que não tem número e nome, seja bem-vinda. Outro iPhone, gente. Nos ajuda aí se botar o nome. Vamos ver aqui se alguém botou. Só a Thalita. Aqui não aparece o nome. Luciana. Glória a Deus. Camila. Que bom que você está aqui com a gente, Camila. E a minha filha, Ana. Glória a Jesus, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Segunda-feira estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Um beijo. Fiquem com Jesus.